aí galera, tudo bem? Vamos iniciar agora pelos dentes posteriores e inferiores, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de enxergar o que nós vamos enxergar em todos os dentes posteriores e inferiores. Obviamente que eu tenho que citar, tem uma técnica muito conhecida, né, do Giatti, que é a técnica das visões, que é super interessante. Quando eu também fiz cursos com com o mestre Paulo Cano, ele também ensinou a gente observar alguns desenhos dentro da anatomia dental. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui são detalhes anatômicos que a gente vê em todos os dentes posteriores e inferiores. Então isso tudo que eu vou... Se vocês aqui entenderem essa parte básica que a gente precisa entender da anatomia e textura dental de dentes posteriores, com certeza vocês vão reproduzir tudo isso de maneira muito simples, tá? Então quando eu observo pela vista oclusal um dente posterior, eu já consigo enxergar, anatomicamente falando, alguns detalhes que é próprio dos dentes posteriores. Como a gente está vendo aqui, esses dentes aqui são dentes naturais. Eu reproduzi eles em modelo de gesso justamente para facilitar a visualização. Então aqui eu tenho dos dois lados, direito e esquerdo, certo? Então a gente está observando aqui alguns detalhes. Obviamente que como é um dente natural, a gente já teve aqui uma restauração. Vocês conseguem observar aqui uma restauração feita nesse segundo molar que, lamentavelmente, o colega que fez não observou alguns detalhes anatômicos e não reproduziu esses detalhes anatômicos. Então por isso que eu falo para vocês a importância da gente entender de detalhes anatômicos de dentes posteriores para você não chegar ao ponto de fazer um dente e deixar ele totalmente reto, sem detalhes nenhum. Isso não pode ser assim. Esses detalhes que a gente vê de sulcos principais, sulcos secundários, a gente tem que reproduzir porque isso existe uma função para ele. Esses sulcos principais aqui, sulcos secundários, ele tem uma função para existir. Então nós temos que reproduzir eles. Não podemos fazer restaurações que fique chapada, vamos dizer assim, sem anatomia nenhuma. O que acontece quando eu faço uma restauração como essa? Obviamente que esse dente aqui, quando vai fazer a mastigação de algum alimento mais duro, ele vai ter que fazer mais força, ele vai ter sobrecarga sobre esse dente só porque eu não tenho uma anatomia desenhada, não tenho esses sulcos, qual é a função deles? A hora que eu estou comendo o bolo alimentar, ele vai ajudar, esses sulcos, ele vai ajudar essa mobilidade do bolo alimentar na boca e fazendo com que essas cúspides trabalhem com mais eficiência e eu tenho menos esforço mastigatório nesse elemento dental. Então, toda anatomia existe uma função e função básica desses acidentes anatômicos de cúspide, de sulcos, é justamente para não fazer com que esse elemento tenha esforço mastigatório, ok? Então, quando eu observo também por vista vestibular, olha só o que a gente já enxerga aqui. Os tamanhos de cúspide, formas de cúspide, tudo isso tem um porquê de existir. Esses sulcos de desenvolvimento aqui também pela vestibular. Então, quando eu vejo também por vista lingual, nesse caso, a gente também observa esses sulcos bem marcados. Olha como que acontece esses volumes nas vertentes das cúspides oclusais. Então tudo isso ele tem que ser reproduzido. E tudo isso nós vamos reproduzir daqui a pouco. Tá? Então também, mesma coisa do outro lado lá, enxergando toda a anatomia dental, dos pré-molares, molares, tudo isso eu tenho que reproduzir. Então, pela lógica, eu vejo que esse segundo molar era para ele ter forma anatômica, detalhes anatômicos nessa cúspide distal, por exemplo, como está nesse primeiro molar. Eles são da mesma boca, então ele tinha que ter reproduzido aqui também. Mas como que eu vou reproduzir isso na resina composta quando eu vou fazer uma restauração direta? Eu só vou conseguir fazer isso se eu já tiver uma mão treinada para fazer. E como que eu vou treinar a minha mão para poder fazer uma restauração dessa? É no enceramento diagnóstico, é fazendo prática e treinando muito na cera. Isso vai te ajudar muito a reproduzir esses acidentes anatômicos como a gente tem que reproduzir. Essa imagem é uma vista mais por distal oclusal para a gente observar esses volumes
né? O volumes de cúspide. Olha só que a cúspide tem detalhes aqui que a gente precisa reproduzir isso. Isso tudo tem um porquê de existir, tá? Então quando eu eu pego um grafite e eu passo esse grafite por oclusal, eu começo a observar que a mesa oclusal, esse é um termo que a gente usa muito, essa mesa oclusal ou face oclusal, ela é menor que o dente. Você não pode fazer um dente inferior, posterior, a oclusal dela maior do que a base do dente. Então o terço cervical, por exemplo, lá na cervical, a mesa oclusal ela é sempre menor, tá? Eu tenho todos esses detalhes aqui, eles sendo reproduzidos depois de uma forma... Olha lá, quando eu observo também pela vestibular, eu vejo uma linha que a gente vê passando lá pela margem gengival. E a gente vê essa linha passando na margem gengival, ela está quase que paralela à linha imaginária que passa pela mesa oclusal. Então isso também é importante ser reproduzido. Olha só, então não é paralelo, mas ela tem a mesma direção. A mesma direção, olhando pela oclusal, passando pela margem gengival, passa pelas cúspides, né, da mesa oclusal. Então tudo isso a gente observa para poder reproduzir depois, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo como que a gente vai fazer. Então quando eu olho a face oclusal, eu vejo um sulco principal, eu vejo sulcos também principais passando de vestibular para lingual e sulcos secundários, dividindo, por exemplo, um primeiro molar inferior em 5 cúspides, 2 linguais e 3 vestibulares. Uma maior, né, a primeira mesial ela é mais volumosa, a cúspide do terço médio um pouco menor e uma cúspide menor, um pouquinho menor, que é a cúspide distal. Tá? E aí a gente vê alguns sulcos secundários e a gente vai reproduzir tudo isso também. Quando com um grafite, eu faço a marcação com esse grafite num modelo de gesso, eu já começo a observar todos esses detalhes anatômicos que a gente precisa reproduzir. Pessoal, isso daqui que eu coloquei é algo simples, é o mínimo que vocês precisam fazer. Fazendo isso daqui, vocês já vão ver que vai fazer dente que pareça dente, ok? Olha lá, então quando eu coloco também o desenho da mesa oclusal e a gente começa a observar todos os sulcos, que é o principal que a gente precisa fazer, essa é a imagem que vocês precisam ter na cabeça para poder reproduzir um primeiro molar inferior, ok? Quando eu estou observando a face vestibular, na face vestibular, vejam as linhas em forma triangular nos pré-molares. E eu também vejo aqui uma linha de reflexão de luz, que é a linha que divide planos, que divide faces também. A face mesial e face vestibular. Face mesial, vestibular, distal, face vestibular e face mesial. Essas linhas são linhas que dividem essas faces. E essas linhas, elas têm que ser bem marcadas, porque é ali que também vai dar aquela sensação de reflexão de luz. Se eu não tiver bem dividida essas faces, eu não vou ter aquela sensação de reflexão de luz que vocês viram lá na introdução nos dentes naturais. Tá? E sulcos também, quando eu vou reproduzir, esses sulcos de desenvolvimento são depressões que são feitos na face vestibular. Imaginem que eu vou reproduzir ali para vocês. Com um grafite, eu reproduzi esse sulco só para vocês notarem a depressão que tem aqui nesses sulcos de desenvolvimento. Tá? E aqui eu só marquei para vocês analisarem bem que existem todas essas linhas para a gente entender que aqui eu tenho que ficar marcado porque são planos que alteram os planos para poder ter a reflexão de luz. Então vamos para a prática, agora nós vamos colocar a mão na massa e vamos reproduzir todos esses detalhes dos dentes inferiores posteriores, ok? Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar a prática. Então vocês têm aí na mão de vocês uma cera, certo? A cerinha que é para vocês trabalharem, tá aqui. Um instrumental, o instrumental já está próprio também para fazer todos os acidentes anatômicos que a gente se propôs aqui a fazer. E vocês vão ter que estar na mão de vocês uma escovinha de dente,
E, obviamente, que o ideal é um gotejador elétrico, né? Esse gotejador elétrico que eu tenho aqui é um gotejador já de, vamos dizer assim, de uma qualidade superior, mas nada impede de vocês poderem trabalhar também com um gotejador mais simples para que vocês possam começar, tá? Ah, mas eu tenho lamparina de álcool e gotejadores, instrumentais de gotejador. Também é possível fazer, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui um gotejador elétrico que ele vai dar mais facilidade para trabalhar, tá? A cera, a cor de cera interessante para trabalhar é uma cera mais cera cinza, tá? E opaca, para que não tenha brilho e para vocês poderem reproduzir bem esses acidentes aí, tá? Então eu vou começar aqui montando os dentes posteriores, tá? Vocês vão ter aí no modelo de vocês preparados para fazer o dente 36, 35 e 34, tá? É onde nós vamos trabalhar aqui. Vou colocar aqui minha lupa, e isso cada um trabalha conforme tem necessidade, e óbvio que a magnificação é muito interessante para trabalhar. Então eu vou começar aqui a colocar cera no 36, tá? Nesse momento talvez não tenha necessidade tanto a magnificação, porque eu vou trabalhar também com um gotejador um pouco mais espesso, tá? Então vou carregar um pouco de cera aqui, tá? Vou carregar um pouco mais de cera aqui. Para poder dar uma base melhor para o enceramento. E aí vocês também façam a mesma coisa no modelinho de vocês aí. Já preenche de cera aqui sobre esses dentes para poder te dar base para você começar a levantar os dentes posteriores. Certo? Isso tudo, quando eu tenho um caso clínico para a gente fazer enceramento diagnóstico, já vou falando para vocês, é exatamente assim que a gente reproduz num modelinho de gesso, num caso que a gente faz no dia a dia, é mais ou menos assim também. Primeiro, eu acrescento cera. Acrescento cera, faço um volume aqui de cera só para poder dar uma base, e vocês façam a mesma coisa aí com vocês. Ok? Jóia. E por onde que eu começo? Aqui por onde que eu vou começar para poder construir esses pré-molares aqui? E aí vocês observem bem o principal. O principal agora é definir a altura de cúspide e também aquela linha imaginária que passa por todas as cúspides de pré-molar a molar. Isso daí agora é onde a gente vai começar a trabalhar. E outra coisa, olhando por oclusal, vocês lembrem bem que quando eu mostrei aquela imagem do pré-molar, do primeiro pré, do segundo pré e do primeiro molar, a gente nunca tem a cúspide exatamente na vestibular, na altura aqui da cervical. A cúspide ela sempre está um pouco mais para dentro da mesa oclusal. Ela é menor, vocês conseguem enxergar ali. Então eu não posso colocar essa cúspide nessa direção, eu tenho que colocar ela um pouquinho para dentro. A mesma coisa, o segundo pré, ela não está a cúspide na mesma altura da margem gengival, ela está um pouquinho mais para lingual,
A mesma coisa acontece com os molares. Então, quando eu vou posicionar aqui a cúspide, por exemplo, do premolar, eu venho com ela um pouco mais para dentro da mesa oclusal. Ali, ó, como tá ali, tá? Ali eu fiz uma bolinha lá para vocês verem. Tá vendo? Essa bolinha eu já começo a colocar uma outra bolinha em cima. Aqui, ó. Aí eu venho com a cúspide do segundo pré, um pouquinho para dentro. Vocês estão vendo aqui. Então, quando eu quero observar, e vocês façam a mesma coisa com uma lapiseira, a hora que eu vou fazer a cúspide... Cadê? Ah lá, vê lá. A hora que eu pego o grafite e passo o grafite aqui, ó. Ó, eu vejo o que está acontecendo, ó. Olha lá. Vocês estão vendo? Onde está a linha na vestibular, a margem gengival, ela tá um pouco mais para vestibular. Ó, eu vou colocar bem uma vista bem oclusal. Tá aqui, ó. A margem gengival, ela tá passando lá na gengiva. E a linha imaginária que passa pelas cúspides tá um pouco mais para lingual, tá? E quando eu vou fazer a cúspide, as cúspides, né, da face lingual, aí sim, essas cúspides elas estão mais posicionadas para lingual. Ela está bem mais próxima da margem gengival. E essa daqui está um pouco mais para dentro. Então, isso é o principal para a gente posicionar a cúspide agora. Então, quando eu vou começar com as cúspides aqui, eu venho aqui e vou colocar bem para dentro, mais para lingual. Eu não posso colocar ela na margem lá. E ela tá aqui, posicionada. E vem outra menorzinha aqui na... Opa, ficou um pouquinho maior. Depois eu ajusto lá. E aqui vem pra cá. E aqui, ó, a mesma coisa. Quando eu coloco agora as cúspides linguais, eu venho aqui e ela tá um pouco mais próxima da margem gengival. E aqui também, a mesma coisa. Ela tá mais próxima da margem gengival. E aqui eu tenho duas grandes, eu tenho mais próximo da margem gengival. E aqui também, mais próximo da margem gengival. Certo? Olha lá. Então aqui é a posição, exatamente o que eu quero de cúspide. Certo? Então eu vou levantar um pouco, eu vou fazer a altura dela agora. Diminuo, quando preciso, diminuo um pouco a temperatura do encerador, né? Eu vou colocar assim, eu não coloco o instrumental muito quente, porque se eu coloco muito quente, eu vejo essa cera escorrendo. E ela não pode escorrer. Ela não pode. Ela tem que colocar a bolinha em cima assim, ó, e parar. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Ó, eu coloco a bolinha, ela para, ó. Legal? E aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui a bolinha, ela tem que parar. Então vamos lá. Eu vou posicionar essa cúspide, então mais para lingual sempre, tá? Posicionando mais para lingual. Venho lá, faço um pouquinho do primeiro pré, daí já venho aqui para o segundo pré. Enquanto isso a cera lá está esfriando, ó. Tá? A cera está esfriando. Então vou reproduzindo, ó. Enquanto isso a cera está esfriando. Colocando lá, fazendo o posicionamento dessas cúspides aqui, ó. Vou colocar lá só para vocês verem. Essa aqui é a cúspide do primeiro pré, cúspide do segundo pré, cúspide do primeiro molar. Ó, são três menores, pequenininhas aqui, ó. Tô marcando aqui só para vocês enxergarem. Aqui no primeiro pré eu tenho uma pequenininha aqui, ó, menor. Depois o segundo pré um pouquinho maior. Qual que é o primeiro? Isso a gente já estudou. O primeiro pré-molar, ele é um canino melhorado, né? Vamos dizer assim, um canino um pouquinho mais forte, né? Um canino mais reforçado. E o segundo pré-molar, ele já é ele é um molar menorzinho, um molar por isso que é pré-molar, ele é um pouquinho antes do molar. E esse primeiro pré-molar, ele já posso dizer que é como se fosse um canino reforçado, tá? Então a cúspide maior aqui
e a cúspide maior aqui do primeiro molar. Então, esse desenho que eu faço com o grafite é só para poder ajudar vocês nesse posicionamento de cúspide, ó. Tem que fazer. Ah, mas você faz assim no dia a dia? Sim, exatamente assim. Porque se eu tenho um modelo de um paciente que ele tem os outros dentes dele lá de um lado e eu estou fazendo o outro lado, é óbvio que eu tenho que reproduzir o que está e ficar igual. Não adianta nada aqueles dentes que estão do lado de cá tudo desgastado, tudo com desgastes, e aqui eu fazer bonito. Não, eu tenho que fazer igual tá do outro lado. Agora, se eu vou reproduzir os outros lados também, fazendo uma devolução de dimensão vertical, também devolvendo anatomia nos dentes por exemplo, dessa arcada direita, sem problema, do lado direito sem problema. Então aqui eu venho posicionando a cúspide conforme eu estou mostrando do outro lado lá. Olha lá, ó. Então eu venho aqui. Qual é a altura? Qual é a altura máxima dessas bolinhas aqui? A gente vai fazer a altura conforme o antagonista, tá? Então a gente vai trabalhar com o antagonista e vocês têm vocês estão com os dois modelos, então vocês também podem posicionar ele aqui para ajudar na definição da altura da cúspide. Lembrem que as cúspides linguais, elas são menores em altura, então eu já posso parar lá. Agora as vestibulares, elas são maiores, então eu já continuo com elas aqui. Então, como que eu consigo fazer essas ceras pararem ali? Olha lá, ó. Olha lá. A altura, ó. O que a gente precisa fazer, ó. Vestibular, tá? Olhando por lingual lá, ó. Aqui. Então agora, quando eu posso, por exemplo, testar, fazer um teste aqui, colocando a arcada. Eu tô sem um pouco de referência por causa dos dentes superiores, mas eu tenho aqui mais ou menos como que vai ser se essa altura aqui ela tá justa. Olha lá, ó, tá legal. Tá um pouquinho alto ali o primeiro premolar. Então aí agora eu posso ir ajustando. Mas antes de fazer isso, para facilitar a vida, porque a gente está aqui fazendo uma construção e depois nós vamos fazer a escultura também com instrumental. Então agora eu já vou dando forma na face vestibular, direto. Eu pego aqui com cera mesmo, vou fazendo assim para vocês observarem e a cera também não escorrer. Aqui, ó. Vou colocando cera para fechar a face vestibular. E aí já consigo dar suporte aqui, ó. Olha a face vestibular, dando forma já, colocando volume de cera na face vestibular do primeiro premolar. Então vocês já façam aí exatamente como eu estou fazendo. Já continua colocando a cera só face vestibular, eu estou falando. E eu estou olhando aqui, a minha visão tá pela vestibular. Olha como é que ele já começa a tomar forma. Tá vendo? Já começa a tomar forma.
Mas, assim, bem básica, uma forma bem basiquinha ainda. Porque eu tô olhando lá, olha lá, eu vou colocar lá o primeiro premolar. Tá lá do outro lado. Ó, lá do outro lado, o primeiro premolar lá do outro lado. Ó, olha lá a forma da vestibular dele, ó. Aqui, ó. Tá lá bem no centro ali, ó. Então eu vou passar o grafite ali, ó, para poder enxergar, olha lá, ó, a face vestibular. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Com o grafite, o primeiro pré. Tá? E em seguida eu venho fazendo o segundo pré. Pessoal, estou passando o grafite para vocês já verem a diferença da face vestibular para mesial distal. Primeiro molar, desculpa. Olha lá, ó, passando o grafite para a gente poder enxergar a face vestibular. Ok? Agora eu venho preenchendo de cera, também aqui, cadê aqui, para colocar essa cera na face vestibular. Já estou dando um pouco de volume, somente face vestibular. Não estou preocupado ainda com nem lingual, nem mesial, nada por enquanto. Só dando volume de cera na vestibular. No segundo pré um pouco agora. Lá. Face vestibular. Aí o que é legal, quando você olha lá, ó, nessa vista que vocês estão olhando bem nessa direção aqui, ó, olhando, vou colocar o gotejador bem na direção que é para vocês enxergarem, aqui, ó, olhando dos dentes anteriores para posteriores, você começa a ver o volume do que o premolar tem que ter, a forma do premolar aqui, ela é muito parecida com o do canino. Então quando eu olho dessa forma aqui, que eu vou girando o modelo, aí eu vou citar a técnica do Marcelo Giatti, que é muito legal, é a técnica das visões. Você vai girando o modelo e você vai vendo se essa face vestibular aqui, ela está compatível com a face vestibular do canino. Ela tem que ter uma coisa, uma unidade, ela tem que ter uma sequência. Tá? Eu não posso ter um premolar mais para vestibular, nem mais para lingual, ele tem que estar uniforme. Tá? Então eu começo a enxergar aqui e vejo se, o modelo tá compatível lá. Então eu venho agora para o molar e vou fazer a face vestibular do molar. Depois eu tenho escultura. Agora eu estou acrescentando cera. Tá? Depois eu vou ter escultura para fazer. Beleza? Então aqui eu olho, vejo se o volume da face vestibular está compatível, está uniforme com o canino. Tá? E também a cúspide ela está mais para lingual, mais posicionada para lingual. Isso que eu estou falando para vocês, se vocês já estão entendendo aonde que essa cúspide tem que estar, que é mais para dentro da mesa oclusal, isso aqui vocês já vão ganhar muito tempo quando estiver confeccionando o dente. Já tenho certeza que a hora que for fazer, por exemplo, uma restauração em resina composta na boca, já vai ter essa ideia de cúspide mais para dentro da face da mesa oclusal. Olha lá. Aqui.
Depois a gente vai dividir toda fazer as faces proximais, mas aqui eu tô colocando cera para facilitar a minha vida, olha lá, ó, a face vestibular. Olha lá, a hora que eu vou olhando aqui, ó, eu já vejo bem no centro aqui, ó. Eu já vejo a face vestibular acompanhando aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Olha, olhando por cima, só face vestibular. Ó. Vista oclusal, só face vestibular. E aqui eu venho face vestibular do molar. Isso, preenchendo face vestibular do molar. Face vestibular do molar, já posso entrar um pouquinho aqui para lingual, mas só preenchendo o que eu preciso de face vestibular. Então vamos fazendo aí, acompanhando o que eu estou fazendo aqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo. E também qualquer dúvida, vocês obviamente podem me chamar no direct lá no Instagram, que eu vou ajudar vocês. Olha lá. Então, olhem como é que tá ficando o contorno da face vestibular do primeiro pré, segundo pré e primeiro molar. Pingou ali, fazendo um pouquinho da... Agora eu posso preencher um pouquinho de cera na face vestibular, mas só por interno lá. Só para essa paredinha ficar mais rígida ali, mas vamos colocar assim, não ter perigo de quebrar. Tá? Aí. Aqui. Então vamos só dar uma forma um pouquinho melhor nas cúspides ali, que derreteu um pouquinho a cera. Vamos dar uma forma melhor aqui na cúspide mesial. Ela tem que ter mais volume. Ela tem que ter mais altura lá. Mais altura, mais volume aqui na vestibular. Aqui, ó, mais volume. Aí, a gente vê aqui, ó, forma, volume
na vestibular. Olha lá, ó, a hora que eu faço o giro aqui, que eu observo como que acontece nessas faces vestibulares, eu venho aqui, faço a mesma coisa e vejo aqui também a forma acontecer nessas faces vestibulares. É óbvio que a gente vai ter escultura ainda, né, com o instrumental, mas é onde a gente precisa lá, ó, ver a forma acontecendo. Então vamos para as faces linguais. Aqui. Olha lá, estou fechando agora a face lingual, já estou dando forma ali na distal, na mesial, tá? Finalizando ele aqui, dando forma na lingual e fechando também. Então, observem bem que eu não estou nem um pouco preocupado com face oclusal. Não estou preocupado com oclusal. Eu estou preocupado com mesial, distal agora, né, fazendo, mas principalmente forma, volume das faces vestibulares e linguais de todos esses dentes aqui, tá? E se vocês entenderem aqui o que é a técnica, que é o passo a passo, vocês vão fazer todos os dentes assim, sempre preocupado com face vestibular, com face com a lingual, olha lá a lingual, ó, acontecendo lá, a lingual, tá? E aí a gente vai para os pré-molares, a mesma coisa. Aí eu posso ir trocando as ponteiras, porque daí eu pego uma um pouco mais espessa para carregar um pouco mais de cera. Olha lá. Ela é um pouco perigosa, porque às vezes vai mais que você precisa. Mas a gente ganha tempo. Aquele negócio de sair enchendo de cera de qualquer jeito e depois vir esculpindo, vocês é ilusão, porque vocês acabam perdendo tempo. Aqui vocês ganham tempo. Coloca cera já aonde tem que colocar. Não sai colocando cera a mais. Olha lá, ó, fecha aqui a lingual do segundo pré também. Aqui. Acrescenta mais na lingual, porque a cúspide aqui, ela vai mais para próximo da margem gengival. Olha lá. Aqui também. Ó, já começa a aparecer a forma anatômica do dente. Vou fechar um pouquinho. Não estou preocupado ainda com o oclusal. Estou preocupado em fazer a anatomia da vestibular. Então, se vocês observarem aqui, de novo, observando essa linha que a gente passou aqui pela vestibular,
e eu observar aqui o que está acontecendo aqui, ó, é muito parecido, ó, tá vendo? Ó, passando o canino aqui, depois a gente vai mostrar para vocês que ó, tá muito parecido com o que está acontecendo do lado de cá, tá? E pela lingual, eu tenho que jogar um pouquinho mais para fora. Eu vejo que ela tá muito para oclusal. Então o que eu faço quando eu vejo assim? Isso é muito interessante acontecer aqui agora. Eu venho e acrescento um pouquinho mais de cera por lingual. Aqui, ó. Sem treino, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Tem que praticar. Aprende aqui como faz e depois, qual é a dica? Tira toda a cera e faz tudo de novo. Pelo menos umas, sei lá, 5 vezes. Aí vocês já vão estar preparados para... E já começa... Olha lá, ó. Olha lá. Vamos lá, ver por aqui assim. Olha a forma. Né? Descer um pouquinho. Ó, a hora que eu giro, eu vejo. A hora que eu giro. Certo? Anatomia. Olha lá. Forma. Tá? Então aqui eu já dei uma forma anatômica. Eu posso colocar um pouquinho mais de volume. Agora, olhando pela oclusal, eu vejo que eu posso colocar um pouco mais de volume na vestibular aqui desse molar. Olhando aqui, ó. Por aqui. Eu tô aqui olhando por oclusal. Vocês também vão ver por oclusal. Ó, tá vendo aqui, ó, a hora que eu olho, ó, eu posso colocar um pouco mais de volume na vestibular. Só para depois poder esculpir e eu poder tirar um pouquinho mais de cera. Certo? Olha lá, eu posso acrescentar um pouquinho mais no terço cervical lá. Aí vocês estão observando que eu não uso muito os nomes dos acidentes anatômicos para não dificultar o aprendizado. Eu acho que os nomes são importantes, sim, obviamente, mas aqui o nosso objetivo aqui é aprender a fazer dente, a fazer dente. Conhecer os nomes, vocês, obviamente, vocês têm aonde buscar isso, tá? Depois vocês vão receber informações sobre isso também, tá? Agora a preocupação maior nossa aqui é construir, fazer o dente. Certo? Olha lá, agora eu tenho um pouquinho mais de volume para poder remover, tirar um pouquinho de cera aqui depois, na hora da escultura. Tá vendo que com o próprio esculpidor, com o próprio gotejador, a gente já vai dando forma também. Tá vendo que eu já tô fazendo a vestibular, aquele telhadinho, né, que a gente fala, né? A gente já tá dando forma de telhado nele. Olha lá, olhando aqui, ó. Ó, já começa a ter forma. Tá? Alturas de cúspides. Posso levantar um pouco mais essa cúspide média aqui, ó. Ela tá muito pequena, pode levantar mais. Por que que eu sei disso? Porque eu tô olhando a do outro lado aqui. Eu tô olhando a 46, o dente 46, eu vejo que aqui posso dar volume. Aqui eu posso dar volume. Aí. Estão vendo? Beleza? Tá. Agora o que eu posso já começar a trabalhar? A dar volume nas faces, na face oclusal, nas faces oclusais de todos eles. Eu vou começar a acrescentar um pouco aqui. Agora eu sempre faço assim, primeiro eu acrescento cera. Primeiro o técnico gosta de falar, fala assim, eu vou jogar cera, não é jogar, né? Primeiro eu gosto de dar os volumes
em cera, para depois vir esculpindo e mostrando para vocês até a posição do instrumental, como que ele vai trabalhar ali. Olha lá, ó, eu começo a dar volume vamos dizer assim, na metade vestibular das cúspides, ó, dando volume também na cúspide mesial, mesio-vestibular, só que pelo lado oclusal, ó, dando volume, só lá por dentro, ó. Lá por dentro. Vocês estão vendo, observando, ó, dando volume. Depois eu vou esculpir tudo. Ah, eu já poderia fazer a escultura da vestibular, da lingual? Sim, poderia. Mas eu prefiro, eu tô mostrando para vocês como eu faço. Eu primeiro acrescento aqui cera nos volumes onde eu preciso, nunca deixando de lado a posição que eu já defini de cúspide, né? E aqui a gente faz aqui, ó, olha lá, ó, pela lingual. Dando volume na lingual. Aí. Preenchi. Vou preenchendo também a lingual dos pré-molares. Aqui. O pré-molar, o segundo pré-molar, vocês veem que ela tem a altura dela ou da cúspide um pouquinho voltado para mesial. Só observar o 45 lá do outro lado e vocês vão ver aqui, ó, que a cúspide ela é um pouco mais para mesial, ó. E o primeiro pré também, um pouquinho mais para mesial. Então sempre modelando também isso, né? Então vocês veem que tem porquê. Isso nos movimentos de desoclusão, ele ajuda ali a não tocar a cúspide de trabalho com não trabalho. Isso tudo é matéria de oclusão, tá? Então a gente está preocupado com isso aqui também, tá? Aí venho aqui reproduzindo um pouco mais a vestibular aqui, as mesiais. Depois a gente vai usar sonda exploradora para dividir tudo isso. Olha lá. Ah, poderia estar usando ceras de cores diferentes? Sim, como vocês já sabem, tem várias técnicas, né, de reprodução de anatomia e de dente, de morfologia. Mas nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu quero focar no dia a dia, na prática mesmo. Como que é fazer dentes no dia a dia de consultório. Ah, eu sou dentista e eu vou planejar. Eu sou dentista e vou trabalhar com meus próprios planejamentos. Então, assim, é assim que eu faço. Eu conheço vários colegas que fazem e a forma de fazer é o mais rápido e o mais simples possível, sem inventar muita coisa para não dificultar no dia a dia. E obviamente que no dia a dia você nunca utiliza várias cores de cera. Você sempre compra, a cera vem numa latinha assim, uma cor só, né? E você vai reproduzir isso daí lá no modelo de gesso, tá? Então aqui, ó, a gente faz isso aqui e venho aqui melhorando um pouco a lingual. Aqui também, ó, colocando cera, acertando essa anatomia aqui, ó.
é interessante, passa um pouquinho, tá um pouco grande. Sim, é interessante deixar ele um pouquinho maior, porque a gente vai esculpir. E a escultura vai pegar o esculpidor e a gente vai acertando daí a forma anatômica que precisa ter. Tá? Então, quando eu vejo já os dois pré-molares e o molar, os dois pré-molares e o molar já com a forma anatômica definida, agora o que a gente pode fazer? A gente já pode iniciar o trabalho de escultura. Uma vez que a forma anatômica dos dentes estão definidas, eu já coloquei volume vestibular, volume lingual, já também preenchi as faces oclusais, eu já tenho a forma anatômica definida, então agora eu vou partir para escultura propriamente dita. Então a escultura vocês receberam aí um instrumental que de um lado você tem a faquinha, né, vamos dizer assim, onde eu vou cortar cera, onde eu vou esculpir, e ele também é arredondado para poder fazer detalhes anatômicos mais arredondados. O outro lado dele vocês podem ver aqui, ó. Ele é como se fosse uma sonda exploradora, ó. Tá vendo? Ó? Bem fininha, bem fininho. Então, de um lado, você tem a faquinha, né, que você vai fazer os cortes da cera, e o outro lado, você tem uma sonda exploradora. É o suficiente para vocês poderem trabalhar. Mas eu tenho uma sonda, eu gosto da minha sonda. Beleza, pode trabalhar. Tem umas sondas que é bem fininha, igual essa daqui, ó, uma agulha. Tá? E o outro lado mais fino ainda, tá? Então isso também pode ajudar. Eu vou falar para vocês, basicamente eu utilizo somente esses dois instrumentais aqui, esses dois esculpidores, né? Uma sonda e o esculpidor propriamente dito que vocês receberam. E obviamente uma escovinha de dente, né? Você pode comprar novinha para trabalhar. Eu também trabalho com uma lapiseira sempre do lado para poder fazer algumas marcações. E aí a gente começa aqui a fazer a escultura propriamente dita, ok? Então, onde a gente vai trabalhar com a sonda exploradora, com o esculpidor, beleza? Até lá!